Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, que é uma breve revisão sobre alguns detalhes e conceitos sobre funções afim, tá? Recapitulando, uma função é dita afim quando a regra que a define é f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, tá? Fixos. Então, a e b reais fixos e x é a variável. O que a gente já sabe sobre essa função afim, né? Nós já sabemos que o a é chamado coeficiente angular e ele nos dá informação sobre a inclinação da reta, né? Se a reta vai ser crescente ou decrescente, angular, ou se ela vai ser uma reta horizontal, paralela ao eixo x. O b eu chamo de termo livre, às vezes também chamado de coeficiente linear. Termo livre. O gráfico de uma função f, num contexto geral, não necessariamente afim, é composto pelos pontos do plano que tem a primeira coordenada x e a segunda coordenada f de x, né? E o x aqui percorre todo o domínio da função. No caso de uma função afim, a regra dada por isso aqui, não há nenhuma restrição com respeito a x. Consequentemente, o domínio aqui é todo o conjunto dos reais, tá? Então, na descrição aqui do gráfico, x pertence aos reais. E nós já sabemos também que esse gráfico é uma reta, né? Afim implica que o gráfico é uma reta. Sendo uma reta, eu só preciso de dois pontos para determinar, né? Então, bastam dois pontos para determinarmos o gráfico. Para determinarmos o gráfico. Opa. Aqui, né, nesse vídeo, quero avaliar alguns exemplos e depois, né, comentar com vocês que esses dois pontos, de modo geral, né, é mais conveniente escolhê-los sendo pontos pertencentes aos eixos x e y, tá? No caso de o ponto que pertence ao eixo y, nós já vimos que, olhando para essa expressão, f de x igual a x mais b, os pontos do eixo y têm a coordenada x igual a 0, né? Então, quando a gente faz x igual a 0 aqui, nós concluímos que f de 0 vale b, né? Ou seja, 0b sempre pertence ao gráfico da função f, né? O gráfico de f. E é um ponto do eixo y. Então, o termo livre aqui nos dá informação sobre onde o gráfico, onde a reta, vai cortar o eixo y, tá? Então, por exemplo, se fosse a função f de x igual 2x menos 1, nós já sabemos de imediato que 0 menos 1 pertence ao gráfico dessa função, tá? Então, se eu pego aqui no plano cartesiano, esse pontinho aqui, que está o menos 1, então esse ponto é um ponto do gráfico dessa função. Se eu quiser encontrar outro valor, eu posso chutar qualquer valor de x, né? Porém, como eu comentei com vocês, às vezes é conveniente nós procurarmos esse outro ponto no outro eixo, no eixo x. Os pontos que estão no eixo x têm a segunda coordenada nula, né? Mas, olhando aqui para a descrição dos pontos que pertencem ao gráfico, a segunda coordenada é precisamente f de x. Então, para encontrar o ponto da reta que corta o eixo x, nós devemos resolver f de x igual a 0, tá? No caso dessa função especificamente, isso equivale a, como f de x é 2x menos 1,
2x menos 1 igual a 0. Somando 1 dos dois lados, 2x igual a 1, dividindo por 2, x igual a meio. Então, quando eu colocar meio aqui no lugar de x, f de x vale 0. Então, a gente conclui que o ponto meio e 0 também pertence ao gráfico. Então, se aqui está o 1, por exemplo, o meio vai estar bem aqui, né? Então, esse é um pontinho do gráfico. E aí a gente conclui que o gráfico dessa função seria essa reta aí, tá? Então, eu consegui dois pontos, né? Um no eixo y, um no eixo x. O ponto do eixo y é muito fácil. Eu olho para a expressão f de x igual a x mais b e automaticamente o termo livre me diz, né, a localização desse ponto. Então, nós temos que 0, b pertence ao gráfico. Para encontrar o ponto do eixo x, nós resolvemos f de x igual a 0, o que equivale a ax mais b igual a 0, o que é a mesma coisa que ax igual menos b, e admitindo o a diferente de 0, ou seja, admitindo que a nossa reta é ou crescente ou decrescente, não é uma reta horizontal, nós podemos dividir por a e concluir que o x é menos b sobre a. Sendo assim, menos b sobre a 0 também pertence ao gráfico. Isso aqui está no eixo x e isso aqui está no eixo y. Então, se eu tenho um ponto no eixo x e um ponto no eixo y, eles serão geralmente distintos, né? Se a reta não cruzar a origem, não passar pela origem. E aí nós já determinamos de maneira única o gráfico da função. Esse valorzinho aqui, menos b sobre a, x igual menos b sobre a, é a raiz da função, tá? Raiz da função afim. Isto é, x igual menos b sobre a, ficou feio esse menos b sobre a, né? Implica f de x igual a 0. De modo geral, quando a gente tem uma função e avaliando ela num valor x, o resultado é 0, a gente chama x de uma raiz da função. Então, no caso da função afim, x igual a menos b sobre a, admitindo que a reta é crescente ou decrescente, né? É raiz da função. Beleza? Vamos fazer mais dois exemplos aqui. Se eu pegar f de x igual a menos 3x mais 6, por exemplo. Eu já sei que 0, 6 pertence ao gráfico. Basta olhar o coeficiente, o termo livre, né? O coeficiente linear. E eu sei que menos b sobre a, nesse caso o b é 6, então menos b, menos 6. O a é menos 3, menos 6 sobre menos 3, 2, 0, também pertence ao gráfico. E aí eu estou olhando para a raiz, né, da função. Então eu posso pegar aqui no meu plano cartesiano, determinar esses dois pontos. O primeiro deles é o 0, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria que estender essa reta um pouquinho mais para cima, né? 0, 6 está aí. O segundo, 2, 0. 1, 2. Está aqui. Então a minha reta passaria por esses dois pontos aí, né? Não ficou muito bem. Deixa eu começar por aqui. Então, o gráfico da minha função seria essa reta aí. Uma reta decrescente, condizente aqui com o a negativo, né? Vou fazer mais um exemplo. Se eu pegar aqui f de x igual 2x menos 5, por exemplo. Nós sabemos que o gráfico passa por 0 menos 5, mas também passa por menos b sobre a, 5 sobre 2, 0. São as interseções com os eixos x e y, né? X, y. Então, nós teríamos no plano cartesiano, primeiro ponto, 0 menos 5. 1, 2, 3, 4. Menos 5 aqui, esse é um ponto. Segundo ponto, 5 sobre 2, 0.
5 sobre 2 é 2,5, né? Então, se aqui está o 3, aqui está o 2, 2,5 está na metade. Então, esse pontinho aí. E o gráfico seria a reta que passa por esses dois pontos. Então, reta crescente, o que condiz aqui com o coeficiente angular positivo, tá? Espero que isso ajude vocês. Desejo bons estudos, um abraço e até mais.